Paz e bem a você que acaba de entrar no canal Sobre a Luz da Palavra de Deus. Você que é jovem e que realmente procura felicidade, não saia deste canal. Pelo contrário, inscreva-se e verá como é fácil encontrar essa mina de ouro que é a felicidade dentro de você. E você que já é maduro, que já bateu bastante sua cabeça, já caiu, levantou-se, mas continua a passar por várias tribulações, isso não é normal. Permaneça até o final deste vídeo e se inscreva no canal, pois ainda há tempo de recuperar a felicidade perdida. Tenha certeza, o Salmo 119 ajudará muito você. Normalmente, as pessoas oram e pedem a Deus por misericórdia, mas o mais importante não fazem, não amam, não vivem de acordo com a palavra de Deus. É essa a razão da infelicidade de muitos. Preste bem atenção. Quem ama a Deus de verdade, ama também tudo o que Ele ama e rejeita tudo o que Ele não aprova. Como saberemos que Deus aprova ou desaprova? Só estudando e vivendo a palavra. Mas você pode pensar, nossa, não tenho tanto tempo assim. Mas você paga e passa anos estudando, aprendendo em uma universidade. Você passa horas fazendo cursos pela internet e às vezes até de madrugada. Custa tirar o tempo para você e Deus, para a sua felicidade. E é tudo de graça. Faça isso e verá que todas as outras coisas ficarão tão mais fáceis em sua vida. Esse Salmo 119, podemos dizer que é o mais importante dos demais. Ele tem um objetivo que é ensinar a exaltar a lei de Deus, ensinar a seguir os mandamentos. Por isso, ele é o mais longo. Ele possui 22 estrofes. Ao todo, o total do Salmo são 176 versículos que irão ajudar você a entender a importância da lei de Deus em sua vida. Aprender com esse Salmo é o preço da sua felicidade. Aqui, juntos, neste canal, vamos ver ele aos poucos, sempre 2 ou 3 estrofes. E ao término dele, você passará espontaneamente a agir de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Aprenderá que Deus pode ser encontrado, mas quando realmente é procurado por você. Será que você procura Deus realmente? Você já parou para pensar nisso? Hoje veremos só as 2 primeiras estrofes. Na primeira estrofe, que vai do verso 1 ao 8, veremos que a palavra deve ser o guia espiritual de nossas vidas, ou seja, como se fosse um abecedário. Por isso, o salmista começa dizendo: felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Seria o mesmo que dizer: dirige-se pelos caminhos dos mandamentos, pois nele encontrará satisfação. Isso nos prova que a palavra deve ser o nosso guia e, dirigidos por ela, seremos felizes, jamais seremos confundidos. Estaremos seguros e amparados diante de Deus. Em várias passagens dela, diz assim: bem-aventurados, felizes. Por que muitos, então, não são felizes? Mas na palavra de Deus, na Bíblia também, Jesus disse assim, que nós não viveríamos só de momentos de felicidade. Nós teríamos que passar também por momentos de tribulações, mas por momentos, não sempre. Então, será que é normal, direto, uma pessoa viver passando por tribulações? Nessa primeira estrofe, os 8 versículos iniciais, vem nos provar que não. Vamos então ler e meditar os 8 versículos iniciais do Salmo 119. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero os seus preceitos e o procuram de todo o coração.
e os que não praticam mal, mas que andam em seus caminhos. E pusestes vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firme os meus passos na observância de vossas leis. Não serei então confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Louvar-vos-ei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Guardarei as vossas leis e não me abandonareis jamais. Veja bem, então fica claro para nós que só é bem-aventurado, só é feliz aquele que anda de acordo com a lei. E quem assim não pratica, não será feliz. E poderá viver sim, passando por constantes tribulações pelo resto de sua vida. E o salmista fala sobre decretos, preceitos, várias vezes nesse salmo. Os decretos são as ordens que vêm da autoridade superior. Os preceitos são as normas, as regras que rigorosamente nós não podemos violar. Vamos ouvir então e meditar a segunda estrofe, que vai dos versículos 9 ao 16. Como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras. De acordo com o coração eu vos procuro, não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra para não vos ofender. Sede bendito, Senhor, ensinai-me vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos de vossa boca. Na observância de vossas ordens, eu me alegro muito mais do que em todas as riquezas. Sobre os vossos preceitos meditarei e considerarei vossos caminhos. Hei de deleitar-me em vossas leis e jamais esquecerei de vossas palavras. Jamais me esquecerei de vossas palavras. O salmista então nos mostra claramente o verdadeiro conceito de felicidade, tão diferente do que muitos fazem. Por exemplo, uns acham que só frequentar uma igreja já é um cristão e será feliz com Jesus. Mas é o contrário. O Salmo nos ensina nessa segunda estrofe que só é feliz aquele que obedece e estuda a palavra de Deus de coração, com desejo e interesse em aprender os seus ensinamentos. Então, não espere sua felicidade em Deus sem amar e sem obedecer a sua palavra. Se assim fizer, vai continuar batendo a cabeça. Portanto, se você for fiel a Ele, tenha certeza, as coisas irão mudar em toda a sua vida. Vale muito mais que toda a riqueza os mandamentos de Deus em sua vida. Não se esqueça, se inscreva neste canal e logo teremos a continuação desse poço abençoado de informações, que é esse Salmo 119, que nos instruirá a partir da lei de Deus, do conjunto de regras criada por Ele para nós, composta por mandamentos, estatutos, preceitos, juízo e testemunho, no qual os mandamentos são a base de toda a estrutura dessa lei. Veremos tudo isso no decorrer desse salmo. Bem-vindo! Fique até o final, onde terá umas indagações de seu interesse. Iremos comprovar a partir da palavra que o sucesso é uma consequência de quem é feliz de verdade. Você quer ser feliz de verdade? Realizar os seus sonhos? As pessoas passam a vida procurando e experimentando vários caminhos que possam levar à tão almejada felicidade. Mas o problema é que a maioria acredita que a felicidade é uma consequência do seu sucesso ou pessoal
ou profissional. E hoje vamos dar continuidade ao Salmo 119, que será meditado em partes, e ele vai iluminar nossa mente, mostrar-nos que, na verdade, o sucesso que é uma consequência de uma vida feliz. Bora lá? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e bora melhorar o nosso humor e olhar o mundo de uma outra forma. Ver que é possível, sim, aprender a ser feliz e tirar um tempo para você, para a sua felicidade. Verá que bastam uns minutinhos diários, para você diminuir seu estresse. E através deste salmo, você aprenderá a educar a sua mente só para as coisas boas. E perceberá que aquele que acha que sabe muito, esse nunca encontrará felicidade. Comece hoje essa experiência. Só assim conterá a sua vida de ansiedade, tensão, que vive nos cercando sempre. Precisamos ter um sorriso no rosto. Precisamos ser uma pessoa mais amável. E às vezes basta só um sorriso para mudar nosso estado de ânimo, nos sentirmos mais belos, estarmos melhor conosco mesmo. Então, bora ler e meditar os versículos de 17 ao 24. É a terceira estrofe do Salmo 119. Concedei a vosso servo esta graça, que eu viva guardando vossas palavras. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas de vossa lei. Peregrino sou na terra, não me ocultei os vossos mandamentos. Consome minha alma no desejo perpétuo de observar os vossos decretos. Repreendestes os soberbos, malditos os que se apartam de vossos mandamentos. Livrai-me do opróbrio e do desprezo, pois observo as vossas ordens. Mesmo que os príncipes conspirem contra mim, vosso servo meditará em vossas leis. Vossos preceitos são minhas delícias, meus conselheiros são as vossas leis. Infelizmente, muitos não têm o hábito de ler e meditar a palavra. Os mandamentos são luzes de Deus para nossos caminhos. Eles iluminam, eles abrem o horizonte e nos fazem enxergar soluções. E nós vimos nesses 8 versículos que o salmista pede sabedoria para pedir as coisas de forma correta. Sabedoria para viver, observar e entender a palavra de Deus. Pede também o merecimento, a oportunidade de ser obediente e de viver as maravilhas que a lei concede. Ele alerta sobre os soberbos e os malditos. Quem são eles? Os soberbos são os que dizem crer em Deus, mas seguem as suas próprias ideias, não dão importância para a lei divina. Você conhece pessoas assim? Infelizmente, existem muitos, não é verdade? Já os malditos, esses desprezam e se recusam a aceitar a lei proposta através de Jesus Cristo. Então, são considerados malditos porque são incrédulos mesmo. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que se rebela contra o Messias, este não. Nunca será feliz, permanecerá sobre a ira de Deus. Isso está escrito em João 3,36. A ira de Deus é justificada pela desobediência e pelo pecado. Ela pesa sobre aqueles que desobedecem e não seguem a sua vontade. Não queira nunca sentir a ira de Deus em sua vida. Porque a ira de Deus cai sobre aqueles que não seguem e criticam os que seguem os mandamentos. E o salmista pede livramento do desprezo, mesmo que os príncipes conspirem contra ele. Quem são esses príncipes? Esses são os malditos, os malignos, que querem dominar as nossas mentes, querem nos tirar de cumprir os mandamentos e de sermos felizes. Isso também está escrito em Efésios 6, de 10 a 20, lá em Armadura dos Cristãos, onde diz assim: não é contra homens de carne que temos que lutar,
mas contra os príncipes deste mundo tenebroso. Esta palavra, ela é muito poderosa e eu convido você a refletir ela todos os dias. Anota aí, Efésios 6, 10 a 20. E a chave de tudo é dedicarmos um tempo para ler, meditar a palavra, pois o contato com ela nos fortalecerá e nos dará vida. Bora ler a quarta estrofe, que vai dos versículos 25 ao 32. Prostrada no pó está minha alma, restitui-me a vida conforme vossa promessa. Eu vos exponho a minha vida para que me atendais. Ensina-me as vossas leis, mostrai-me o caminho de vossos preceitos, e meditarei em vossas armadilhas. Chora de tristeza minha alma, reconfortai-me segundo a vossa promessa. Afastai-me do caminho da mentira e fazei-me fiel à vossa lei. Escolhi o caminho da verdade, impus-me os vossos decretos, apego-me às vossas ordens. Senhor, não permitais que eu seja confundido, correrei pelo caminho de vossos mandamentos, porque sois vós que dilatais o meu coração. Ele está nos esclarecendo que nos momentos de abatimento, tristeza, de emoções negativas, só Deus para socorrer e restabelecer a paz de espírito. Mas temos que expor, falar, pedir para que Ele nos atenda, como fez o salmista. E quem seguir as leis do Senhor será livre das tristezas, das decepções e das emoções negativas. A partir daí, passaremos então só a andar na verdade, encontraremos paz, felicidade e presença divina. Bora para a quinta estrofe, versículos 33 ao 40. Mostrai-me, Senhor, o caminho de vossas leis, para que eu nele permaneça com fidelidade. Ensinai-me a observar a vossa lei e a guardá-la de todo o coração. Conduze-me pelas sendas de vossas leis, porque nelas estão minhas delícias. Inclinai-me o coração às vossas ordens e não para a avareza. Não permitais que meus olhos vejam a vaidade. Fazei-me viver em vossos caminhos. Cumpre a promessa para com vosso servo, que fizestes aqueles que vos temem. Afastai de mim a vergonha que receio, pois são agradáveis os vossos decretos. Anseio pelos vossos preceitos. Dai-me que viva segundo vossa justiça. Fica claro que Deus precisa ocupar o seu lugar em nossos corações, ser o centro de nossas vidas. E Ele nos quer ver felizes, sem sofrimento. E em Provérbios 3, de 1 a 2, diz assim: Filho, filha, não se esqueça de mim e dos meus ensinamentos, guarda meus preceitos no seu coração, porque longos dias e anos de vida, esses preceitos vão assegurar a sua felicidade. Façamos como salmista, vamos abrir nosso coração, confessar total dependência de Deus, pedir entendimento na leitura da palavra, na meditação, compreensão e prática. Em Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela discerne os pensamentos e intenções do coração. E em João 6:63 está escrito assim: é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. Por isso, a importância de pedir os ensinamentos plenos, eles são nossos guias, a direção divina, viva e certa. Então, a exemplo do salmista, peçamos a graça da fidelidade para que possamos guardar essa lei em nossos corações e não desviarmos do seu caminho. Vamos agora para os questionamentos finais. Você já parou para pensar, já se perguntou até que ponto o seu coração está aberto
para os ensinamentos de Deus? Se as ordens de Deus são boas, maravilhosas, por que temos dificuldade em cumprir elas? Colocar elas em práticas em nossas vidas? Porque às vezes deixamos de estudá-la? Porque muitos têm vergonha até de falar sobre a palavra de Deus? Tente pensar nisso e responder. Não perca a terceira parte desse salmo, que entrará no canal em breve. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esses ensinamentos com aqueles que você quer bem. Gratidão por entrar no canal Sobre a Luz da Palavra. Permaneça até o final, pois aqui falaremos sobre a palavra de Deus, que é fonte de vida, alegria e de paz. Não saia, pelo contrário, compartilhe e faça parte dessa família feliz. Família que, ao entrar aqui, abre os seus corações e deixam a luz de Deus entrar por inteiro neles. Porque é preocupante, o mundo está sem luz. Porque a luz está do lado de dentro da casa de Deus. Por isso você tem que bater para que Deus abra e deixe a luz clarear a sua vida e a sua história. Mas por que será que o mundo precisa tanto de luz? Pelo simples fato dele não oferecer luz, mas sim oferecer caminhos de escuridão, caminhos de dores e tribulações. E a luz vem de Deus, a luz é o próprio Deus. E se você suplicar, bater na porta de Deus, você terá a luz. Por isso que temos que permanecer firmes na oração, pois orar é um dos trabalhos mais árduos que existe. Porque o inimigo de Deus, ele faz de tudo para você não orar. Ele coloca preguiça, coloca falta de tempo, entre outras coisas. Ele sabe que é só através dela, da oração, que conseguiremos sentir a presença de Deus. Por isso ele dificulta as nossas orações. Mas faça essa experiência. Verá a sua tristeza se transformar em alegria e o seu pesar em esperança. Tenha plena certeza da tamanha importância da oração. Ela é o caminho para chegar até a luz, para chegar do lado de dentro da porta divina. Jesus nos pediu para orarmos um pelos outros, orar, amar, perdoar sempre e acolher. E por que os salmos são tão importantes? Eles são tão importantes porque são orações cantadas em formas de súplicas, louvores, lamentos, ação de graça, ou seja, é o homem conversando, confessando, lamentando, suplicando, louvando e agradecendo ao nosso Deus. E com eles, com os salmos, nós aprendemos como conversar com Deus. Essa é a importância dos salmos. Hoje nós meditaremos os versículos de 41 ao 48 do Salmo 119, que é o salmo mais longo, e que nos seus inúmeros versículos, os seus 176 versículos, ele vai nos mostrando que a alegria, a felicidade vem ao coração daquelas pessoas que se abrem e usa a lei de Deus como conselheira e como seu guia. Bora meditar esses versículos? Desçam a mim as vossas misericórdias, Senhor, e a vossa salvação conforme vossa promessa. Saberei o que responder aos que me ultrajam, porque tenho confiança em vossa palavra. Não me tirei jamais da boca a palavra da verdade, porque tenho confiança em vossos decretos. Guardarei constantemente a vossa lei para sempre e pelos séculos dos séculos. Andarei por um caminho seguro, porque procuro os vossos preceitos. Diante dos reis falarei de vossas prescrições e não me envergonharei. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque eu vos amo. Erguerei as mãos para executar vossos mandamentos e meditarei em vossas leis.
Então, o salmista, em suas orações, nesses versículos, pediu a misericórdia e a salvação. Ele prometeu falar sempre a verdade e dar testemunho dos mandamentos. Prometeu também não se envergonhar de falar da palavra diante de ninguém, nem dos reis. Pelo contrário, disse que os amava os mandamentos, que ergueria suas mãos para executar e meditar as leis divinas. Isso que Deus nos pede, é isso que Deus nos pede. Temos que amar, adorar da forma como Ele quer que seja, como os anjos nos dão exemplo sempre. Eles amam, eles adoram, eles louvam a Deus e aos céus. Você sabia que a coisa mais excelente, mais importante de nossas vidas é o amor que guardamos dentro de nós? O salmista disse no versículo 47 aqui: encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque eu vos amo. Isso é profundo. Ele está cumprindo aqui o maior dos mandamentos, que é o amor. Amo vossa lei, ele afirmou. E o que é o amor? O amor é o caminho para seguir os passos de Jesus. É ser paciente, gentil, humilde acima de tudo. Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se assim eu fizer, saberão que são meus discípulos. Você quer ser um discípulo de Jesus? Ele é tão misericordioso que está sempre pronto para nos envolver com seu amor pleno. O amor divino em todos os tempos de nossas vidas, ele prevalece estendido sobre nós todos, mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo aqueles que dizem não crer nele. Ele prevalece, seja em tempos de penitências, sofrimentos, de reconciliação, ou de misericórdia, ou de alegria. Então, que os corações estejam abertos para receber graças de Deus dos céus. Pois a morada celeste, o céu, tem para nós as portas entreabertas, sempre elas estão entreabertas. Cabe a nós batermos para que ela se abra por inteiro, que possamos passar por ela. E quem bater será acolhido, mas os que não baterem, ela permanecerá fechada. E Deus continuará lá do lado da porta, esperando por você bater. É por essa porta que entrará para nós a luz do amor, a luz da paz e a luz da felicidade. As tribulações, elas sempre ferem os corações e os afastam de Deus. Mas, mesmo feridos, temos que ser fortes para voltar para Deus, sabermos voltar para Deus. Todos precisam saber que tem que voltar para Deus. Embora as feridas abertas em nós atrapalhem nossa estadia com Deus, mas Ele está pronto para nos curar nossas feridas com seu azeite, seu bálsamo, com o seu próprio amor. Mas só se curará aqueles que se abrirem a esse amor. Por isso temos que ser fortes e orar. A oração é um trabalho árduo, cheio de obstáculos, mas não deixe de orar jamais. E Deus estará junto de você sempre. Então, o grande legado de Jesus, que Ele deixou para nós, foi amar e perdoar. Em Mateus 24 está escrito assim, que nos últimos dias, devido ao pecado e à maldade na terra, o amor por parte de muitos esfriará. E isto já está acontecendo, já vem ocorrendo. É muito importante entender que o amor não é só estendido aos familiares, não. O amor que Jesus pede, ele vai mais longe, é a maneira como você e eu tratamos as pessoas. Por isso está escrito, orem e perdoem seus inimigos. Temos que perdoar sempre, porque Deus quer.
Mas geralmente fazemos o contrário, fazemos o que o diabo quer. O diabo nos quer ver odiando, longe de Deus, mas Deus quer nos ver amando, próximo dele. Amar, então, significa fazer o melhor que você pode com o que você tem dentro de você. Amar é não dizer coisas sem antes pensar, para não errar e não magoar ninguém. Enfim, se você quiser alcançar as graças de Deus, deve andar no caminho do amor, e por ser estreito, você encontrará poucas pessoas nele, mas com certeza estará andando com companhias certas. Só assim terá a misericórdia e a salvação que o salmista se refere no Salmo. Gratidão por ter ficado até o final, muita gratidão. Até o próximo Salmo, a próxima parte do Salmo 119, que entrará em breve. Agradeço imensamente ao nosso bom Deus por sua presença aqui no canal, sobre a luz da Palavra de Deus. Este canal tem por objetivo meditar a palavra e, em específico, o livro dos Salmos. A palavra de Deus, ela vale mais que montes de ouro e prata, pois a sua prática vai fazendo com que nos tornemos pessoas justas. E hoje faremos a parte 4 do Salmo número 119, o salmo mais longo de todos, e com o poder de nos conduzir à verdadeira felicidade. Se você quer ser feliz mesmo, você entrou no canal certo. Mas peço que, se entrou pela primeira vez, não saia, aguenta firme, fique até o final, porque aqui você se sentirá acolhida ou acolhido pela palavra divina. Se gostar e se seu coração for tocado, no final, compartilhe este vídeo e deixe também o seu like. Vamos iniciar hoje meditando os versículos de 49 ao 56. Onde o salmista vai nos mostrar claramente a distinção entre as pessoas corretas e aquelas que não são. Ele vai nos falar sobre os soberbos e os pecadores, demonstrando também indignação com o descaso, com a maneira que certas pessoas tratam Deus e sua santa palavra. Bora ouvir e meditar os 8 versículos iniciais? Do 49 ao 56. Lembrai-vos da palavra empenhada ao vosso servo, na qual me fizestes encontrar esperança. O único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá vida. De sarcasmo acumularam os seus soberbos, mas de vossa lei não me afasto. Lembro-me de vossos juízos de outrora, e isso me consola. Revolto-me à vista dos pecadores que abandonam a vossa lei. Vossas leis são objetos de meus cantares no lugar de meu exílio. De noite, lembro-me, Senhor, de vosso nome. Guardarei sempre a vossa lei. Escolhi como parte que me toca observar sempre vossos preceitos. O salmista iniciou dizendo que encontrou esperança, consolo na palavra, pois nos momentos de aflição, é a palavra que lhe dá força, vida. E Jesus Cristo é um consolo em nosso sofrimento. E isso é uma promessa de vida. E o salmista expressa tristeza em relação àqueles que escarnecem a palavra de Deus. Você conhece pessoas assim, que são soberbos, arrogantes, orgulhosos, insolentes, presunçosos? Pessoas que acham que não precisam de Deus. Será que são pessoas felizes? Ou são pessoas vazias, amargas por inteiro? O salmista, ele nos direciona a resistirmos às ações desse tipo de gente. E também nos alerta para apegarmos na palavra de Deus. E nela encontraremos ânimo, coragem.
ele nos afirma também que os decretos divinos, ou seja, as ordens, as vontades de Deus, devem ser motivo de obediência e de alegria para nós, das nossas delícias, pois a alegria vem do coração daquele que conhece a Deus, que ama a vossa palavra. Vejamos agora os versículos do 57 ao 64. Vamos lá? Minha partilha, Senhor, eu declaro, é guardar as vossas palavras. De todo o coração imploro em vossa presença, tende piedade de mim, como haveis prometido. Considero os meus atos e regulo meus passos conforme as vossas ordens. Apresso-me, sem hesitação, em observar os vossos mandamentos. As malhas dos ímpios me cercaram, mas eu não esqueço a vossa lei. Em meio à noite, levanto-me para vos louvar pelos vossos decretos, cheio de justiça. Sou amigo de todos os que vos temem e dos que seguem os vossos preceitos. De vossa bondade, Senhor, está cheia a terra. Ensinai-me as vossas leis. Nesses versos, o salmista mostra que temos que nos apegar, depender, confiar exclusivamente em Deus. Que Ele seja a nossa satisfação em todas as nossas necessidades. O salmista também nos indica que precisamos analisar mais os nossos caminhos, ver se eles são mesmo da vontade de Deus. Será que estamos no caminho certo? No caminho de Deus mesmo para nós? Ele também nos alerta para sempre mantermos contato com o justo, com aqueles que realmente temem e seguem os preceitos de Deus, pois assim ficaremos cada vez mais fortes em nossa fé. E em Oséias 14:9 diz assim, que os caminhos do Senhor são retos e os justos andam por ele, mas os pecadores, não, neles tropeçam. Então nós não podemos viver a verdade de Deus sobre a luz de pensamentos mundanos. Quando falamos que o mundo está na escuridão, nada tem a ver com a visibilidade de nossos olhos, mas sim com a clareza de dentro da nossa mente, da mente humana, clareza que se faz necessária para enxergarmos o certo e o errado, o justo e o ímpio. Mas o justo é aquele que tem prazer em Deus, na sua vontade divina, em sua palavra e anda segundo o coração de Deus. Então vamos para os versículos de 65 ao 72. Tratastes com benevolência o vosso servo. Senhor, tratastes com benevolência o vosso servo, segundo a vossa palavra. Dai-me o juízo reto e a sabedoria, porque confio em vossos mandamentos. Antes de ser afligido pela provação, errei, mas agora guardo a vossa palavra. Vós que sois bom e benfazejo, ensinai-me as vossas leis. Contra mim, os soberbos maquinam caluniosamente, mas eu, de todo o coração, fico fiel aos vossos preceitos. Seu espírito tornou-se espesso como o sebo. Eu, porém, me deleito em vossa lei. Foi bom para mim ser afligido, a fim de aprender os vossos decretos. Vale mais para mim a lei de vossa boca do que montes de ouro e de prata. Aqui nesses versos, ele nos fala da bondade de Deus e da disciplina que Deus nos impõe. Nos mostra que Deus nos trata com bondade o tempo todo. Nos deixou de presente a sua palavra para nos orientar e nos levar para o caminho da salvação. Lá em João 14:6 diz que Jesus é o único caminho, em nenhum outro caminho há salvação. Jesus nos afirmou então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só Jesus nos leva para o caminho da salvação. E
o salmista nos ensina também que temos que aprender a depender de Deus, colocar nele total confiança. Ele cita os nossos erros, nos alerta que muitas vezes são os nossos erros que nos fazem voltarmos para Deus e guardar a sua palavra. Enfim, ele nos passa claramente a visão que Deus é bom e manifesta a sua bondade a todos que nele se refugiam. E nos relata que o verdadeiro tesouro, o tesouro que temos que correr atrás, é a palavra divina, pois ela vale muito mais que o ouro, que a prata, pois sua prática nos torna pessoas justas, pessoas felizes em Deus nosso Senhor. Vamos agora para os versículos finais, para os versículos de 73 a 80. Formaram-se e plasmaram-me vossas mãos. Dai-me a sabedoria para aprender os vossos mandamentos. Aqueles que vos temem, alegre-se a me ver, porque vossa palavra pus a minha esperança. Sei, Senhor, que são justos os vossos decretos e que com razão vós me provastes. Venha-me em auxílio a vossa misericórdia e console-me segundo a promessa feita ao vosso servo. Venham sobre mim as vossas misericórdias para que eu viva, porque a vossa lei são as minhas delícias. Sejam confundidos esses orgulhosos que sem razão me afligem, pois eu acredito, eu medito em vossos preceitos. Voltem-se para mim os que vos temem e os que observam as vossas prescrições. Seja perfeito o meu coração na observância de vossas leis, a fim de que eu não seja confundido. Nesses versos, o salmista, com humildade, ele pede sabedoria e um coração aberto para entender, observar e meditar os mandamentos. Diz que os decretos são justos e são suas delícias, ou seja, são os seus prazeres. Por isso ele nunca será confundido pelos orgulhosos, porque o seu prazer está em meditar e cumprir os mandamentos. Enfim, fica a dica para nós, nesses versículos todos de hoje. Temos que aprender a olhar para as nossas vidas e reconhecer a bondade de Deus manifestada ao nosso favor. Fica claro aqui que as dificuldades, as aflições ou as correções de Deus, elas são benéficas, pois nos fazem buscar a Ele e abrir os nossos corações para sermos inundados pelo seu poder. Não podemos esquecer jamais como Deus é bom e como são perfeitos os seus decretos, ou seja, a vontade de Deus em nossas vidas. Também fica claro que temos que ficar atentos, dedicarmos um tempo sempre para ler, meditar a palavra e praticar os seus princípios. Só assim nós nos tornaremos sábios para alcançar nossa salvação e a nossa felicidade. Porque a felicidade depende unicamente entre você e Deus. A felicidade, ela só acontece realmente no mundo interior, trazendo para nós um estado profundo de paz, tranquilidade e serenidade. Portanto, deseje, busque ser feliz a vida toda, mas para isso precisa seguir as ordens de Deus. Grata por ter ficado até o final. Eu te aguardo em breve na próxima parte do Salmo 119. Deixe o seu like e compartilhe se você gostou. Bem-vindos! Gratidão por receber você aqui no canal Sobre a Luz da Palavra de Deus. Aqui estudaremos o livro dos Salmos, a Palavra de Deus, que é necessária em nossas vidas. Ela é fonte de água viva permanente, fonte que nos ilumina e dura para sempre. Ela flui
diretamente do próprio Deus para nós. Uma vez perguntaram a um homem cristão, um homem de negócio, que lia a palavra constantemente. Perguntaram assim: como você pode se dar ao luxo de gastar tanto do seu tempo com a Bíblia? E ele respondeu rápido que jamais poderia se dar ao luxo de não gastar o seu tempo com a palavra de Deus, pois ela era para ele o seu alimento diário. Infelizmente, muitos cristãos ainda não perceberam que sem esse alimento ninguém vive em paz, não é completo, pois a cada dia temos que colher a nossa porção de alimento. O povo de Deus fazia, colhia a sua porção de maná. Ela é para nós hoje o nosso maná. Se não colhermos, andaremos cambaleando pelo deserto de nossas vidas, bem sem rumo, sem paz, e talvez não cheguemos à nossa terra prometida. Morreremos pelo deserto por falta desse combustível que nos dá força, ânimo, coragem e paz para o nosso espírito. Lá em 1 Coríntios 11:30 diz assim: esta é a razão por que entre vós muitos andam doentes e enfraquecidos, e muitos já estão mortos. Então, felizes aqueles que se alimentam e se alimentaram e se alimentam hoje do pão da vida. Isso é com a palavra de Deus. Estamos meditando hoje o Salmo 119. Ele é um salmo que irá nos ajudar a entender a importância do estudo da palavra de Deus, para agirmos em nossas vidas de acordo com a vontade dele e não com a nossa própria vontade. Tenha certeza dentro de você. Só é feliz por completo aquele que obedece e estuda a palavra de Deus. Só através dela você vai encontrar o verdadeiro amor, a verdadeira paz e a felicidade. Vamos para o estudo e meditação do Salmo, para a parte 5 deste Salmo. Mas antes eu peço a você que, se achar que esses versículos que iremos ler e meditar agora foi bom para você, abriu os seus olhos, abriu o seu coração, ajudou você no seu entendimento? Se sim, então no final deste vídeo, compartilhe com quem Deus tocar em seu coração, para que outros também sintam o que você sentiu. Deixe também o seu like para eu saber se você gostou. Veremos agora na Bíblia, a Nova Tradução da Linguagem de hoje, os versículos do 81 ao 88. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometestes, e eu pergunto: quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre cheio de furos, porém não esqueço os teus mandamentos. Até quando vai este teu servo ter de esperar? Quando vai castigar os que me perseguem? Os orgulhosos que não obedecem à tua lei? Eles cavaram covas para me pegar. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os teus ensinamentos. Por causa do teu amor, livra-me da morte, para que eu possa obedecer os teus ensinamentos. Então, nesses versículos, o salmista nos diz que os mandamentos de Deus merecem toda a confiança, toda a esperança, porque é só Deus, através da sua palavra, que nos dá a sabedoria e o entendimento. Ele nos ajuda, nos protege quem é direito e quem é honesto. Deus protege sempre
os que tratam os outros com justiça, e Ele guarda aqueles que obedecem às suas leis. Se guardarmos as leis, nos tornaremos sábios, e a sabedoria nos dará a felicidade e o prazer em viver. Com a sabedoria vem o entendimento, e os dois juntos nos protegerão de praticarmos o mal contra os nossos irmãos. E com a sabedoria ficaremos longe também, distante daqueles que preferem viver na escuridão do pecado, daqueles que se alegram em fazer o mal. Aquilo que para muitos aqui na terra é sabedoria, para Deus é loucura. Coríntios 3,19. Deus deixou sua sabedoria para nós. Ele mandou o seu Filho à terra. Ele nos uniu a Cristo e fez com que Cristo fosse o nosso canal de sabedoria. Agora nós vamos para os versículos de 89 a 96. Bora lá? Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Livra-me dos meus inimigos, pois sou teu e tenho procurado obedecer os teus mandamentos. Os maus estão esperando a hora de me matarem, mas eu meditarei as suas leis. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Ao meditarmos o versículo 89, o salmista diz que a palavra de Deus ela dura para sempre, porque ela é viva, é eterna e vai passando por todas as gerações. Em Isaías 48 está escrito: a erva seca e a flor fenece, murcha, morre, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então o tempo acaba com tudo, as pessoas envelhecem e morrem, as coisas se corrompem. Por isso o salmista nos fala sobre a soberania de Deus. Ele é soberano, não é afetado por nada. Ele está acima de tudo e usa a sua criação para promover o seu propósito eterno. E aquele que coloca as suas esperanças na lei de Deus, esse consegue afastar todo o desespero de si. É a força da palavra que o mantém vivo através da sua fidelidade a ela. Então vêm as perguntas: o que fazer para que o sofrimento não acabe conosco? Como vencer as nossas aflições? Nós só conseguiremos isso através da palavra e de nossas orações e de nossas súplicas. Devemos confiar no seu poder e na sua misericórdia, procurar sempre obedecer e fazer a vontade de Deus. Façamos como o salmista, em vez de nós concentrarmos do nosso adversário nas nossas provações, nós nos concentremos em Deus e na sua santa palavra, e Ele nos livrará para sempre. Porque a palavra foi criada por Deus e sustenta todo o universo. Ela é a mesma palavra com que Deus fez aliança conosco, com os nossos antepassados, há séculos e séculos atrás. A palavra é fiel porque Deus é fiel. A palavra é verdade porque Deus é verdade. A palavra é poderosa porque Deus é poderoso. Então temos que entender que somos de Deus e não somos donos de nós mesmos. Entender e termos a plena certeza de que a palavra de Deus é a única coisa verdadeira neste mundo.
Isso é fato, é concreto. Ninguém pode negar isso. Vamos agora para os versículos de 97 ao 104. Bora lá? Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito os teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus ensinamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. Aqui, nesses versículos, o salmista nos fala claramente sobre os privilégios e os benefícios de sermos ensinados por Deus e por sua santa palavra. Ele iniciou dizendo: quanto eu amo a sua lei. Ele vai nos mostrando nesses versículos que quanto mais você vai lendo a palavra, mais você vai se apaixonando por ela, mais você quer ler, se alimentar dessa fonte. E quando ele faz comparação dela com a doçura do mel, ele deixa claro que ao ser ensinado por Deus através de sua palavra, nos tornamos sábios, pois nosso mestre é o nosso Pai eterno. E lá em Deuteronômio 4, de 5 a 6, diz assim: ensinei-vos leis e ordenações conforme o Senhor meu Deus me ordenou, a fim de as praticardes na terra que ides possuir. Observai-as, praticai-as, porque isso os tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos, que ouvindo todas as prescrições dirão: eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Então, resumindo, podemos dizer que o fornecimento da palavra de Deus nos oferece uma sabedoria que vai além da esperteza humana, pois a verdadeira sabedoria é fruto da obediência de Deus e dos seus mandamentos. Por isso, o salmista diz que é mais prudente do que todos os mestres humanos, porque ele provou o sabor da palavra. Ele teve a graça do verdadeiro ensinamento que muitos de seus mestres não tiveram para repassar. Vamos agora para os versículos de 105 ao 112. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz, de seguir os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, meus sofrimentos são terríveis, conserva-me vivo como prometestes. Ó Senhor, aceita minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto não esqueço a tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci os teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre, eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Veja bem, esses 8 versículos finais, o salmista nos fala da importância da palavra de Deus diante dos nossos desafios diários. Ele inicia o verso 105 dizendo que a palavra de Deus é lâmpada para guiar os seus passos. É o mesmo que dizer que temos que nos guiar pela instrução da palavra. Por isso, lá no verso 99, ele disse que era mais prudente
que os sábios, porque ele tinha mais entendimento do que todos os seus mestres, seus professores. Ele diz isso porque estava estudando, meditando a palavra. Ele havia entrado na natureza espiritual da lei de Deus. Ele estava vendo a plenitude, a grandeza dos mandamentos. Então ele se sentia sábio, mais sábio que outrora, mais sábio que os outros que já haviam lhe ensinado outrora. Agora ele tinha a graça de ler e entender com sabedoria a lei divina. E em Isaías 55, de 10 a 11, diz assim que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Então a palavra de Deus é um tesouro para a construção do reino de Deus. Um tesouro que está ao alcance de todos, mas que não é procurado por muitos. E por muitos ele é ignorado, ignoram, não sabem mesmo que ele é este tesouro. E por outros, na maioria, infelizmente, ele é mal interpretado. E o importante é que para enriquecer com esse tesouro, é preciso tomar iniciativa, medidas, abrir mão de outros valores, desejar conhecer, interpretar corretamente esse tesouro. Só assim se sentirá sábio, como sentiu o salmista, mais sábios que os seus mestres. Enfim, a exemplo do salmista, nós precisamos ter a palavra de Deus como lâmpada, nos apegarmos firmemente a ela para sermos vivificados e ensinados por Deus, pelo nosso maior professor, o nosso mestre divino, o mestre dos mestres. Lá em Mateus 7,7 diz: pedi e dar-vos-ei, buscar e achareis, batei e a porta vos abrirá. Então, é importante termos a consciência, a entender que o nosso relacionamento com Deus não pode ser temporário, ele deve se estender por toda a nossa vida, por toda a eternidade. Toda a eternidade. Grata por ficar comigo até aqui e te aguardo em breve para mais versículos do Salmo 119. E se você gostou, então compartilhe com quem desejar e deixe também aqui o seu like para saber se você gostou dessa reflexão de hoje. É bom ter vocês aqui, povo abençoado de Deus. Que vocês hoje e sempre possam receber de Deus muitas bênçãos, paz e prosperidade. E que Deus abençoe você que pela primeira vez acaba de entrar no canal Sobre a Luz da Palavra de Deus. Então sinta-se aqui realmente sobre a luz e sobre a bênção de Deus. É muito gratificante para mim receber você aqui para somar a esta família que busca paz, saúde, felicidade e prosperidade em Deus. E é só isso que nós precisamos para viver. E é isso que Deus quer dar para aqueles que buscam, que obedecem os seus mandamentos. Então, sintam-se fortemente acolhidos aqui, onde o nosso objetivo é meditar a palavra divina. Peço a você que se inscreva no canal e assim você receberá sempre um novo ensinamento, um novo salmo. A vontade de Deus é nos ver sempre feliz e conhecedor dos seus ensinamentos. E esse canal, então, é um presente de Deus para você e para mim, que juntos possamos crescer em sabedoria e em aprendizado, para assim seguirmos os seus passos e obedecermos às suas leis. O Salmo 119, ele nos indica o tempo todo, nos seus 176 versículos, ele nos indica seguir e obedecer os mandamentos.
Cumprir esses mandamentos é o segredo de nossas vidas para sermos felizes e prósperos em tudo. O Salmo 119 é muito importante porque em quase todos os seus versos a palavra de Deus é mencionada e nos esclarece que ela é a verdade profunda que nos ajuda nos diversos momentos difíceis de nossas vidas. O Salmo também nos afirma nos seus 176 versículos que a palavra de Deus reflete o caráter do próprio Deus. Ao nós aproximarmos do livro dos Salmos, ao ler, meditar os seus versículos, ele vai nos aproximar mais de Deus, porque os Salmos são orações, são fontes de inspiração para adoração desde a antiguidade. E ele continua a ser muito usado no louvor e nos estudos, tanto pelos povos judeus como os cristãos. Eles são uma coleção de hinos, súplicas e louvores poéticos da antiga Israel. Ao irmos estudando os salmos, nós vamos entendendo melhor e vamos sendo profundamente tocados nas maneiras, na forma de louvar, de adorar ao nosso Deus. Vamos aprendendo a pedirmos por libertação e também aprendemos a agradecer por tudo que Deus nos proporciona. Enfim, estudar os salmos só nos traz paz. Eles nos ensinam a confiar mais em Deus. Os judeus, eles selecionam entre esses 150 salmos que composto o livro, eles selecionam 10. Esses 10 selecionados, eles dizem ser o salmo da prosperidade. Nós vamos começar a meditar eles. Espero que por vocês aqui no canal, para o próximo salmo, que será já o salmo número 16. E se buscarmos entender o que eles nos ensinam, nós passamos a aprender a partir do caráter de Deus e entenderemos o seu plano salvífico para cada um de nós. E para tudo isso acontecer, temos que conhecer, aprender, obedecer e colocar em prática o nosso aprendizado. Temos que ser bons operários, sermos capazes de manejar a Bíblia com perfeição. Para isso, nós precisamos nos exercitar. Muitos dizem que ela é um livro difícil de entender. Mas se ela foi escrita para nós, seus filhos, é porque Deus sabe que nós somos capazes de entender ela sim. Tem uma coisa que todos nós precisamos entender. A palavra de Deus explica ela mesma. Então, a palavra explica a palavra. Por isso, quanto mais nós estudarmos ela, mais nós a entenderemos. O que nós precisamos é só de um esforço pessoal. Temos que dedicarmos mais ao seu conhecimento, porque para conhecer a vontade do Pai para nós, seus filhos, temos que conhecer a sua palavra, os seus decretos, as suas leis, para podermos colocar eles em prática. E quando colocarmos isso em prática, só a partir disso, veremos que não nos faltará alegria, felicidade, prosperidade, saúde e bonança em nossas vidas. Mas o que acontece, afinal, com quem aprende a palavra? Primeiro, ela o tornará um cristão mais forte. Segundo, ela dará a você e a mim a certeza de nossa salvação. Terceiro, ela te dará confiança e poder na oração. Quarto, ela nos dará a alegria verdadeira. Quinto, ela nos dará a certeza do perdão de Deus. Sexto, ela nos produzirá paz de espírito. E sétimo, ela orientará você e eu nas decisões de nossas vidas. Oitavo,
ela nos dará capacidade de testemunhar Jesus Cristo. 9, ela será para você e para mim uma garantia de sucesso. Então, tudo isso nós teremos se dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. É por isso que o Salmo 119, ele é tão longo e tão importante, pois ele nos instrui a fazer isso o tempo todo. O salmista, ele nos mostra o quanto ama, o quanto respeita, o quanto ele obedece e confia nas leis, nos decretos e nos mandamentos de Deus. É muito importante entender o propósito de Deus para nós com as suas leis. Sua vontade, seu propósito é nos instruir, só isso. É falar conosco através da sua palavra. Foi para isso que ele deixou a palavra e para isso que ela existe. Guarde essa verdade bem dentro do seu coração. Deus não nos quer ver andando na ignorância. Pelo contrário, Ele nos quer ver andando na luz, na prosperidade. Você sabe porque o povo judeu é um povo próspero, rico até. Porque eles seguem os mandamentos à risca, eles obedecem os estatutos. E ao estudar, eles chegaram à conclusão que Deus não queria que existisse pobreza entre eles. Pelo contrário, Deus os queria próspero. Isso está escrito lá em Deuteronômio, escrito há mais de 1400 anos antes de Cristo vir ao mundo. Lá nós vamos confirmar que nós não nascemos para sermos pobres. Porque, deixa bem claro lá está escrito assim: o Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos darem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Assim disse Deus àquele povo e a nós também. Você pode ler mais uns versículos desse capítulo 15 para entender melhor o desejo de Deus para com o seu povo. Aí você vai ver, vai entender que é Deus colocando para Moisés o seu pensamento divino a respeito da prosperidade do seu povo. E é por isso que quem quer ser feliz e abençoado, próspero, tem que estudar a palavra e executar esses ensinamentos em suas vidas. Mas como os judeus lidam com dinheiro? Como será que eles lidam com o dinheiro que ganham? Por que eles são ricos? Para o povo judeu, o dinheiro é bom. É como se fosse um encurtador de caminhos. Ele não é ruim, não. Pelo contrário, eles dizem que traz felicidade, sim. Mas você tem que saber como lidar com ele. O dinheiro, para o povo judeu, está ligado ao poder. E quanto mais você tem dinheiro, mais poder você tem. Então, ele representa o poder. E por isso, os judeus dizem que ele é o encurtador dos desejos. Que ele pode se encurtar o caminho para os desejos, porque ele vem trazer conforto. Porém, na palavra também está escrito, em 1 Timóteo, lá em 6,9, está escrito assim, que o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E lá em Mateus diz também, no 6,24, diz assim, que não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Há várias passagens falando sobre isso, mas no sentido de que não podemos deixar as riquezas se tornarem o centro de nossas vidas e tomarem o lugar de Deus. Então a Bíblia, ela condena o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. Por isso o Salmo 119 é tão importante, porque em quase todos os versos a palavra de Deus é mencionada, para que nós possamos conhecer a verdade profunda a respeito do que Deus nos diz e quer para nós.
O Salmo 119, ele vai nos afirmando, nos 176 versículos que compõem esse salmo, que a palavra de Deus reflete o caráter do próprio Deus. Vamos então ler e meditar os versículos de 161 ao 168. Os poderosos me atacam injustamente, mas eu respeito os teus mandamentos. Como sou feliz por causa das tuas promessas, tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. Odeio e detesto a mentira, mas eu amo a sua lei. 7 vezes por dia eu te louvo, por causa dos teus julgamentos justos. Aqueles que amam a tua lei têm muita segurança e não há nada que os faça cair. Espero que me livres dos meus inimigos, ó Senhor Deus, pois cumpro os teus mandamentos. Obedeço aos teus ensinamentos e os amo com todo o coração. Cumpro os teus mandamentos e as tuas ordens, pois tu vês tudo o que eu faço. Então, aqui o salmista, ele se declara feliz por causa das promessas divinas. Ele se sente tão feliz como que alguém que encontra um grande tesouro. Ele diz orar várias vezes por dia. Ele diz detestar a mentira e diz também que aqueles que amam a lei têm muita segurança e nada os fará cair. Para o salmista, todos os mandamentos eram igualmente importantes. Ele não moldava a sua vida de acordo com a sua conveniência, mas sim de acordo com a palavra de Deus. Ele não pede uma vida de perfeição. Ele declara sempre que ama a Deus, ama a sua palavra, mas diz que ainda existiam situações que Deus precisava o socorrer e também o perdoar. Vamos então continuar, vamos ver os versículos de 169 ao 176 para terminarmos esse salmo. Que o meu grito de socorro chegue a ti, ó Senhor. Dá-me sabedoria como prometestes, que a minha oração chegue diante de ti conforme a tua promessa. Livra-me dos meus inimigos. Sempre te louvarei, pois me ensinastes as tuas leis. Cantarei a respeito da tua lei, pois os teus mandamentos são justos. Ó Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos. Como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus, na tua lei encontro a felicidade. Conserva-me vivo, para que eu possa te louvar, que os teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar este teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Então, no final deste salmo, nesses últimos versículos, ele abre o seu coração, ele se declara como pecador. Com humildade, ele pede para Deus para ser ouvido. Mas primeiro, ele deseja a iluminação e a compreensão espiritual, pois só a partir disto nós seremos capazes de nos tornarmos obedientes à vontade de Deus. Precisamos entender a palavra primeiro. E em Levítico 11, 45, está escrito assim, bem claro: eu sou o Senhor que os trouxe do Egito, a fim de ser o seu Deus, o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, como eu sou santo. Mas como nós podemos ser santos? É somente através da obediência, porque o entendimento é que nos conduz à obediência. Ele é fruto de Deus, fruto da ação do Espírito de Deus em nós. E o salmista desejou ser libertado, ele queria ser livre de seus inimigos, daqueles que são falsos, aqueles que são acusadores, das tentações e das aflições desta vida. E quando nós pedimos desta maneira, mas com fé,
Deus nos liberta das dificuldades. Ele nos faz espertos e prudentes, como está escrito lá em Mateus 10,16. Escutem, ele diz. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam espertos como cobras e sejam sem maldade como as pombas. Veja bem que palavra linda. Então, se confiarmos nele, ele nos livrará de todo o perigo e nos dará sempre as palavras que devemos dizer, mas com prudência. E o salmista quer louvar a Deus por tudo isso e falar da sua palavra, pois sendo iluminado, ele promete louvar em gratidão pelo dom, pelo bem que recebe. E se nós pararmos para pensar, não existe nenhum dom maior que Deus possa nos dar do que o dom da santidade. E em Mateus 5, lá em 5:48, o próprio Jesus disse aos discípulos assim, bem claro: portanto, sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas, infelizmente, poucos desejam esta bênção em suas vidas, preferem sempre o dinheiro, a saúde perfeita, querem encontrar o amor de suas vidas aqui na terra, entre tantas outras coisas, mas não querem viver a santidade. E se analisarmos bem a misericórdia, a bondade de Deus para conosco, elas são tão maravilhosas que só podemos agir a respeito dela, reagir a elas, de duas maneiras. De quais são elas? Louvando a Deus ou falando da sua santa palavra àqueles que a desconhecem. E o salmista sabia muito bem que se ele fosse pregar a palavra, era o próprio Deus que iria atrair as pessoas para ouvir, aqueles que precisavam. Por isso que ele diz que todos os mandamentos de Deus são a própria justiça. Ou seja, ele é a própria justiça em forma da palavra escrita. E o salmista conhecia muito bem a força do poder de Deus, pois foi a mão de Deus que livrou o povo de Israel lá da escravidão do Egito. Por isso o salmista pede que a mão de Deus o venha socorrer. Isso está lá em Êxodo também, em Êxodo 3,19, onde diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Essa mão era as mãos de Deus. Quando o salmista pede para o conservar vivo, ele está pedindo isso porque ele sabe que Deus é o único doador da vida eterna. Então ele anseia por esta vida nova, por esta vida eterna. Este foi o desejo, a vida eterna para poder louvar, agradecer a Deus infinitamente. Enfim, esse salmo, ele nos mostrou claramente que para sermos felizes, prosperar em nossas vidas, a nossa confiança deve estar ligada a Deus, porque a verdadeira santidade, ela é imprescindível. Se nós quisermos ver o Senhor. Então, o que fazer? Nós precisamos tomar coragem e quebrar esse nosso silêncio que nos acovarda e que nos leva a dedicar as coisas de Deus pela metade. Nós temos que fazer por completo. Então temos que tomar coragem de nos tornarmos verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Rei. Com Deus não nos falta nada. Nós temos a verdade viva, que é a palavra dele. Nós temos o poder do Espírito Santo que habita em nós. E o que nos falta, então? Não falta nada, a não ser a nossa própria vontade. Então, como fez o salmista, nós temos que fazer também retornar o caminho que nos leva à presença de Deus por inteiro, não pela metade. Pois sua promessa é de nos receber de volta e nos perdoar completamente, como está escrito lá em Isaías 43:25.
mas eu mesmo sou o seu Deus. E por isso perdoo, eu apago os seus pecados, eu os esqueço. Ficamos com essa palavra gravada em nossos corações. Tomemos essa palavra como um grande exemplo de Deus para nós e sigamos esse lema: eu amo e perdoo. Eu perdoo e eu amo. E se você gostou desse salmo, se ele te tocou, se apontou uma direção, te mostrou o verdadeiro caminho para a sua felicidade, não deixe passar em branco. Coloque em prática na sua vida. Deus precisa de mim e precisa de você para junto nós levarmos a sua palavra a muitos que ainda se encontram na ignorância. Pense nisso e seja mais uma formiguinha. Ame, perdoe, estude, ensine a palavra e assim Deus te fará sempre muito feliz. Até o próximo salmo e não esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que você quer bem.